Oi, então vamos rezar, o texto do Espírito Santo nesse dia da ascensão do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que envie sobre cada um de nós o seu Santo Espírito, para que seja cumprido a sua palavra na vida de cada um de nós. Vamos rezar pedindo que o Senhor envie o seu Santo Espírito sobre a nossa comunidade, sobre a nossa vida, a nossa família. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dominar, nos orientar, nos conduzir, nos transformar. Que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar, nos orientar em tudo aquilo que for necessário, que nós sozinhos nós não podemos nada. Só com a força de Deus, com a força do Espírito Santo, é que nós podemos fazer algo neste mundo tão cheio de tribulação, nesse mundo cheio de tanta coisa mal que está acontecendo. Nós precisamos clamar pela força do Espírito Santo para podermos estar em condições, de enfrentar tudo aquilo que for necessário. Então vamos iniciar pedindo que o Espírito Santo venha sobre o nosso Brasil, sobre todos nós do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério, disse Jesus: eu derramarei sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 O segundo mistério, disse Jesus: eu derramarei sobre vós o meu Espírito,
e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Terceiro mistério, disse Jesus: eu derramarei sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 O quarto mistério, disse Jesus: derramarei sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 O quinto mistério, disse Jesus: eu derramarei sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 E derrama sobre cada um de nós, e faz de cada um de nós verdadeiras testemunhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.